Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do último episódio da segunda temporada de Gen V, que finalizou com chave de ouro, né rapaziada? Bom, eu já postei a crítica detalhada lá no Instagram do canal, que sempre fica aqui na descrição dos vídeos, então caso você queira ver o lado mais crítico, mais detalhado sobre a segunda temporada, vê a crítica lá no Instagram do canal, porque nesse vídeo a gente vai detalhar e analisar cada momento desse episódio final incrível que dá toda a ponta solta pra quinta temporada de The Boys, galera. Bom, vou falar também da minha nota, né, e da nota da crítica, então vamos pro vídeo. Bom, vou começar falando com a minha nota, né? A minha nota final pra série ficou 8.5 de 10, tá? Como eu falei, se vocês querem saber a crítica mais detalhada, vai lá no Instagram do canal, né? A série terminou com 87% de aprovação pelo Rotten Tomatoes pelos críticos, uma nota perfeita, uma nota muito boa. E merecidíssimo, né? A gente sabe que a série mereceu essas notas, né? Então, vamos começar essa análise com o começo, né? Bom, a série já começa mostrando pra gente lá na década de 60 a morte do Godolkin. O Godolkin, né? Ele acaba usando o soro V. A gente teorizava que ele já tinha o V, né? Antes dele morrer, mas ele acaba tomando antes da sua morte ali, né? E a gente vê que o soro V, como ainda estava em estágio inicial, deu algumas consequências no corpo do Godolkin. Por isso, né, apesar dele ter ganhado seus poderes, ele acabou tendo as suas consequências, que foi a sua pele. A sua pele não ficou toda borbulhada e tal por conta da queimadura em si, mas sim por causa do soro V. Foi interessante a gente ver isso aqui. A gente também viu que o Cypher realmente nunca existiu e era o Duncan, né, aquele cara que era de fato um cientista que trabalhava para o Godolkin, assim como a gente teorizou, né? Ele era o segundo fantoche do Godolkin, mostrando pra gente que o Godolkin já teve um primeiro hospedeiro, né? Já teve ali um primeiro avatar, né? E o Duncan foi o segundo. E ele realmente foi um cientista, ele realmente estava envolvido nas questões da VOT e era um humano normal, né? O coitado tá todo machucado pela luta que a gente viu no final do episódio 7 e ele é muito gente boa, né, coitado? Ele só quer ele ser ajudado. A Marie tenta até ajudar, né? Mas ela mesma diz que ela é muito poderosa e tal, né? E ela realmente tem o poder pra conseguir curar aquela hemorragia interna que o Duncan estava tendo, mas ela estava fraca, depois de todo o poder que ela usou no episódio 7, era meio claro que ela ficaria fraca, né? E por isso ela não consegue ajudar de fato o Duncan naquele momento. Obviamente ele vai ter que ser levado pelo Polaridade e a gente vai ver isso depois no episódio, né? A gente também tem uma conversa breve ali do Godolkin com a Sister Sage, mostrando que o casal continua vivo, né? Ela tava com ele quando ele tava no Avatar ali no corpo do Duncan, né? E agora no Cypher, né? E agora eles ainda estão juntos e vão bolar o plano deles em prática. Só que a gente sabe que o Godolkin vai desviar do plano que os dois tinham, né? Ela fala sobre o apartamento que ela ganhou, né? Ali no prédio da VOT, no prédio do 7, e mostra que ela ainda está no 7 desde a quarta temporada de The Boys. E o plano dela é, né? Os dois continuarem juntos, eles morarem juntos naquele apartamento que ela ganhou do 7 e apresentar ele pro Capitão Pátria. Ele topa ali no primeiro momento, fala que é uma ideia boa, né? Mas a gente sabe que o grande plano dele era justamente controlar o Capitão Pátria. Eu vou chegar lá também, né? Durante a conversa é interessante a gente ver que a Sister Sage bolou todo o plano sobre a Marie retornar pra Godolkin, sobre a Marie ser treinada de novo pelo Godolkin, né? E esse todo plano foi bolado pela Sister Sage. Óbvio, né, cara? Ela é a cabeça de tudo isso e ela é a mais inteligente, mesmo o Godolkin sendo o grande cientista disso tudo. A gente vê durante a conversa do Duncan com, né, o Polaridade dentro do carro, ele falando sobre o André. Ele realmente conheceu o André, né, tanto nos estágios ali onde o André era de Godolkin, quanto em Elmira. E isso prova que, por mais que o Duncan estava sendo usado mentalmente pelo Godolkin, ele conseguia ter a noção de tudo que estava acontecendo em sua volta, porque ele lembra de tudo que o André fez dentro da prisão de Elmira, ele se lembra sobre tudo e aí isso mostra que a sua consciência ainda existia. E ele estava vendo tudo que estava acontecendo, ele só não tinha controle do seu corpo. Mas a consciência era dividida e ele lembrava de tudo. Isso é interessante da gente conseguir pegar sobre o poder mesmo que o Godolkin tem, né, cara? E bom, a gente vê que o Black Noir acaba matando o Duncan, né? Assim, a gente sabia que ele provavelmente não ia resistir até o hospital, porque a sua hemorragia estava muito forte e ele não tinha muita importância para a história. Então, de qualquer forma, ele iria morrer, seja no hospital ou
seja como foi aqui na série pelo Black Noir, né? Por que o Black Noir acabou matando ele? Obviamente, aquilo ali foi a mando do próprio Godolkin e talvez era o Godolkin mesmo que estava controlando o Black Noir. Até porque a gente vê que ele tá completamente diferente ali, né? Ele não tá nem falando, igual ele tá falante depois no episódio. Então talvez o Godolkin estava controlando o próprio Black Noir pra fazer aquilo ali e acabou matando e acabando com a prova que era o Duncan. Até porque ele era uma prova de toda a merda que o Godolkin tinha feito no seu corpo, né? E bom, a gente vê que a Marie de fato é especial. Ela tá conversando com as amigas ali no quarto e tal, e ela tá falando que não quer isso, que aquela questão dela ser especial, dela ser a escolhida era tudo mentira, que ela não aceita isso mais, que ela não vai acreditar nisso mais, mas a gente sabe que ela é de fato a escolhida, pô. Tudo que o Godolkin fez, o projeto Odessa, todos os treinamentos que ele fez com a Marie, foi proposital, para chegar até um certo momento e ela tá com esse tipo de poder, para ele conseguir controlar, né, a mente da Marie quando ela estivesse no seu ápice de poder. Tudo foi proposital e realmente ela se tornou essa pessoa especial, essa escolhida. Ela é mais forte que o Capitão Pátria. Então ela tá nessa negação, mas ela realmente é, né? A gente vê também a grande cena que a gente tava esperando. Marie curando a Kate, né? E isso mostra o tamanho do poder da Marie, cara. Ela conseguiu se recuperar depois de um tempo bom desde o último episódio, né? Dela ter curado todo o corpo do Godolkin e agora ela cura o poder da Kate. A Kate fica completamente, né, pô, balançada, né, cara? Ela tava querendo isso há muito tempo e ela provou a sua confiança de fato, né, cara? Ela mudou. A Kate mudou muito desde a primeira temporada, desde a quarta temporada também de The Boys. Ela mudou muito e, né, a gente vê isso que ela consegue entrar pro grupo de fato. Ela é uma pessoa agora do bem e ela consegue a volta dos seus poderes. Cara, a Marie é muito poderosa. A gente vê então o Godolkin botando seu plano em prática, anunciando para toda a universidade que ele está vivo. Não só para toda a universidade, para todo mundo, que o Godolkin está vivo, que a morte dele foi uma farsa, que ele sempre esteve vivo e tal, e que ele vai fazer agora uma nova brincadeira. Vamos fazer uma brincadeira em Godolkin, né? Vamos fazer a brincadeira do seminário. Vamos botar a supremacia super em dia. A gente sabe que o grande plano do Godolkin era esse: matar supers que não têm importância, supers fracos, que têm poderes medíocres, né? E aí, esse era o plano dele com a supremacia super, que a gente já viu até no final do 7º episódio ele começando a botar isso em prática, né? A gente sabia que esse era o seu grande plano. Mas qual que é a questão aqui, rapaziada? Vamos lá. Ele quer botar isso em prática e ele vai enganar as pessoas, tanto que ele chama todo mundo para ir pro seminário, pro treinamento. E é o que acontece, vemos as pessoas indo para o seminário, né, naquele treinamento ali do Godolkin, né, os supers fracos que foram chamados pelo Godolkin, vão pro grande seminário e vão fazer os treinamentos. E a gente vê o grande massacre que foi, né, cara? E durante isso tudo, ele usa o poder dele para controlar todo mundo. Muitos morreram, alguns continuaram vivos, obviamente foram salvos depois, mas muitos morreram por nada. A própria Sister Sage não tá entendendo nada, porque ela não sabia desse plano da supremacia super que o próprio Godolkin tinha, né? E durante aquele massacre que ele faz com alguns supers fracos, né? A gente vê que ele não pode usar tanto, né? A gente vê também a conversa da Marie com a própria Jordan. A Marie vai pro seminário, ela vai acabar com isso de vez, e a gente vê a conversa dela com a Jordan. A Jordan revela, né, cara, realmente, né, que ela vacilou de fato muito com ela. A Marie vacilou de fato com a Jordan, e Jordan não quer papo nenhum com a Marie, só quer amizade. Provavelmente isso não vai ser pra sempre, tá? Isso aqui deve ser um tempo e elas devem, obviamente, voltar a ser um casal de volta. Até porque, pô, é como eles estavam de fato juntos e como eles se gostam muito. Então, com certeza, isso aqui não é pra sempre, né? A gente também vê a conversa da Sister Sage com o próprio Godolkin e a gente vê que ela não concorda com o plano da supremacia super. Mais uma vez, ela sendo enganada, né, coitada? Foi enganada pelo Capitão Pátria, pelo Profundo, pela Firecracker, né? Por todo mundo lá, na série de The Boys, e agora enganado também pelo Godolkin, coitada, né? E a gente vê o verdadeiro plano do Godolkin: ter essa supremacia super e ter poder suficiente pra controlar a Marie e o Capitão Pátria, os dois seres mais poderosos, os dois supers mais poderosos. Isso pra ele colocar, além do seu plano de supremacia super em dia, ele colocar também, né, esse fim nos supers fracos que ele diz, né, que ele denomina. Com o poder que ele teria do Capitão Pátria e da Marie Monroe,
pô, ele conseguiria acabar com qualquer super que ele julga fraco. Então, pô, é o grande plano do Godouken de fato, mas isso não é... a Sister Sage não fecha com isso, cara. E isso vai ser o grande embate entre os dois. Sister Sage não tá do lado do Godouken mais e ela vai ajudar o Polaridade e a gente vai ver isso agora. A gente viu a Polaridade conversando com o Black Noir, um Black Noir totalmente falante, diferente. O próprio Polaridade pergunta, né, você agora fala? O Black Noir nunca falava, né? E isso aqui é uma clara mudança, até porque a gente sabe que o Black Noir original foi morto pelo Capitão Pátria na 4ª temporada de The Boys, né? Esse Black Noir pode ser a grande questão de The Boys, igual a gente já teorizou na 4ª temporada. Nos quadrinhos, né, o Black Noir ele acaba se revelando uma cópia. Ele acaba se revelando sendo um sósia do Capitão Pátria e ele acaba matando o Capitão Pátria nos quadrinhos, o Billy Bruto acaba matando ele e a gente vê todo esse final de The Boys nos quadrinhos terminando dessa forma. A gente teoriza que esse novo Black Noir possa ser de fato uma sósia do Capitão Pátria ainda, né? E a gente deve ver isso ainda em The Boys na 4ª temporada. Porém, né, a conversa dos dois ali é muito avulsa, né? Ele falando sobre as produções, os filmes ali que o Polaridade tinha feito, né, e tal. Mas a gente vê que a Sister Sage vai conversar com Polaridade. E obviamente não é ela ali, né? É o próprio Godouken controlando ela. Ela tá falando umas coisas ali e tal, bem de um jeito Godouken mesmo, mexendo com o psicológico do Polaridade. Porém, na hora de ir embora, talvez já seja a Sister Sage. Até porque ela deixa a porta meio aberta. O que o Godouken não faria. Deixaria o Polaridade preso ali. E ele acaba saindo. E aí a gente vai ver futuramente o que ele vai fazer, né? A gente vê a Marie chegando no seminário e o grande plano dela em ação. A Kate controla, né? Aquele guarda que abre a porta do seminário e a Marie entra. E ela entra com aquele amigo, né? Ali da Irmandade do Sen, né? E ali a gente já vê de vez tudo. Godouken controlando eles e a gente vê que isso também foi o grande plano do Godouken. Obviamente, ele e a Marie já estavam preparados para aquele momento. Ele fala para ela chegar 1 hora depois, mas é um blefe. Ele sabia que ela chegaria naquela hora e ele estaria pronto para ela naquela hora ali, né? Ele bota todos os super julgados fracos para lutar contra a Marie, mas o plano dela vem em ação. Ela faz aquele cara da bunda, né, abrir todo mundo e todo mundo sair de dentro dele ali. Todo o grupo tá ali fora e o Godouken não esperava aquilo ali. Aquilo ali foi realmente uma surpresa pro Godouken. Todo mundo vai pra cima e a própria, né, Emma consegue chutar o Godouken, a Harper consegue controlar ele e isso é genial, cara. A Harper tem um poder parecido com o Godouken, de controlar qualquer super. E ela, é óbvio, né, é por pouco tempo, né, é mais ou menos por 1 minuto ali, mas ela consegue controlar o Godouken e o plano vai em ação. A Marie vai prender o Godouken para ela conseguir matar ele, porém as coisas não são tão fáceis assim. Mas um detalhe interessante foi o Godouken, né, sendo derrotado pelos inúteis, pelos fracos. São os super fracos que conseguem derrotar o próprio Godouken. A Emma, que tem só um poder de ficar grande e diminuir, ela acaba derrubando o Godouken. A Harper, que tem um poder parecido com ele, né, mas tem uma cauda, entendeu? A própria Ellie, que tem aquele poder de controlar, né, os seus cabelos, né, também é uma super julgada fraca e o Godouken acaba sendo pego pelos super fracos. É uma grande ironia isso aqui, né? E bom, ele, como eu falei, tudo estava pensado. Ele já sabia que a Marie iria naquele momento e ele sabia que ele teria os poderes suficientes para poder controlar a Marie de fato. E ele acaba controlando. Ele tem poder para controlar a Marie e assim como ele teria poder para controlar o próprio Capitão Pátria também. Mas agora vem a questão. As visões da Annabeth vêm à tona. Ela tem mais uma vez aquelas visões dentro do seminário, né? E que não foi tão explicado, porque finaliza com as visões dela não acontecendo. Talvez aquelas visões podem voltar no futuro pra gente, tá? Talvez não sejam visões desse exato momento, ou as visões realmente enganaram ela, ou de fato alguma coisa ainda pode acontecer, né? Como eu falei, a gente vê o Polaridade chegando e quebrando tudo, né? O Polaridade tem o seu poder magnético que consegue descontrolar mentalmente qualquer um que o Godouken estivesse controlando. Ele acaba tirando esse controle da Marie e nós vemos a grande questão: Godouken morto de verdade. Será que o Godouken morreu? Assim, a gente pode criar algumas teorias de que o Godouken pode ter entrado na mente de alguém de novo, como um fantoche de novo, né? E ele ainda tá vivo na mente de alguém. Porém, o seu corpo não existe mais, cara. Ele tá sem a cabeça inteira, entendeu? Então, o seu corpo, de fato, foi destruído ali pela Marie Monroe. Então, não teria como ele voltar pro seu corpo. Ele teria que viver como marionete, de fato, no corpo de alguém. É uma possibilidade?
Talvez, ele é inteligente, né? A gente sabe muito bem disso. Mas eu acho que agora é o fim de vez do Godolkin, pô. Não é possível que ele vai voltar de novo. Eu acho quase impossível. Por mais que a terceira temporada de Envy vá acontecer, eu acho impossível que a trama seja de novo no Godolkin voltando de novo, entendeu? Então eu acho difícil. Mas ele acaba morrendo e Marie coloca o fim de vez, vingando todos os supers fracos ali que o Godolkin matou e o próprio André, né? A gente vê que o Polaridade fala pra elas: eu assumo a bronca daqui, a VOT vai vir pra cá pra colocar a culpa disso tudo em alguém, né? E obviamente essa pica deve cair pro próprio Polaridade, né? Ele manda todo mundo ir embora e eles estão fugidos. De fato, agora são uma resistência, né? A Emma se despede do Polaridade, muito uma cena muito bonita, e do próprio Greg, dando um beijinho, né? O cara merecia, coitado, tava esperando a série inteira, né? Obviamente eles não vão ficar juntos, ela deve até voltar a ficar com o Sam, como a própria Kate brincou no final, né? Eles agora estão juntos de fato. Vemos que todo mundo tá junto ali, como uma resistência mesmo, né? Depois de todo esse trâmite da temporada, eles agora estão junto ali, todo mundo bem bonitinho, bem fofinho. A Annabeth perdoou ali a Marie, elas também estão juntas, porém, né, quando eles param ali pra tirar a água do joelho, né, uma luz surge no céu, e a gente obviamente sabia que era a luz estrela, a Anne, né, cara, ela chega, ela ali fala sobre o Projeto Odessa, que ficou meio em aberto, ela só apareceu no primeiro episódio falando sobre, e ela mostra, né, que de fato a Sister Sage se enganou sobre o Projeto Odessa, e por isso a Anne também se enganou sobre o Projeto Odessa no começo da temporada, né. Ela então faz o grande pedido e o grande chamado. Querem se juntar à resistência? Obviamente eles vão ajudar todo mundo de The Boys a ser solto, porque termina a quarta temporada com todo mundo preso, menos o Billy Bruto, né? O Billy vai continuar ainda vivo, né? Ele tá solto e ele deve estar indo agora reencontrar com o Capitão Pátria na Casa Branca, igual terminou a quarta temporada de The Boys. Mas todo mundo tá preso. Então a Luz Estrela, junto com o Trem Bala, que apareceu também, muito boa. Cara, eu não estava esperando a participação do Trem Bala. Muito boa a participação dele, né? Assim como a Luz Estrela e o Trem Bala, eles devem agora se unir com todo mundo aqui de GNV. O grupo inteiro vai se unir a essa resistência, como a Emma fala. Juntar todo mundo. Cara, agora vai ficar difícil pros supers da VOT, pro set, vai ficar quase impossível na quinta temporada. E, cara, eu tô muito ansioso pra essa quinta temporada. Todo mundo junto, Trem Bala, Luz Estrela, The Boys, GNV. Cara, vai ser muito, muito, muito foda, entendeu? Eu tô muito empolgado, tô muito ansioso. E eu acho que a série conseguiu transparecer de fato essa ansiedade que a gente vai ter agora pra The Boys ano que vem, cara. Eu acho que deixaram esse hype muito vivo e quem não tá hypado pra The Boys tá maluco, já não tem alma dentro do corpo. Comenta o que vocês acharam dessa temporada, desse último episódio. Como eu falei, quer ver a crítica detalhada dessa temporada? Vai no Instagram do canal, que sempre fica na descrição. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.